Olá, muito boa noite para você de casa, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 24 de dezembro, nosso amigo Cacau Menezes resolveu tirar uma folguinha, né? Claro, merecida. Mas nós vamos seguir aqui com o nosso programa Conexão ND, muito especial, sobre esse ano que passou, né? Sobre a vida, sobre o que deu errado na política, o que deu certo, o que deu certo e errado no jornalismo também. E falar de Natal, claro, né? Com ele, que é um dos maiores jornalistas do nosso país, e nós temos, claro, o privilégio de conviver com ele aqui no Grupo ND, que é o nosso querido Paulo Alceu, que já está aqui com a gente. Antes ele era entrevistador, agora ele vai ser o entrevistado, né, Paulo? Não, eu só tenho 1,73 m, eu não sou tão grande assim. Não tão grande assim? Eu já sou bem mais baixinho, então eu posso apanhar, né? Não vai ser fácil. Boa Tá noite, preparado? boa noite, boa noite. Que bom estar aqui junto com o Alexandre para bater um papo gostoso e interagir com vocês. Exatamente. Aliás, o Paulo Alceu, ele tem, claro, uma vasta vida dentro do jornalismo, né, brasileiro e, claro, principalmente aqui no jornalismo regional também. Mas eu já queria te perguntar, Paulo, assim, a gente viveu esse ano um ano completamente atípico, né? E você com tanta experiência, com quantos anos de jornalismo, dá para dizer? 45. 45 anos de jornalismo. Depois de tudo isso, você trabalhou no eixo Rio-São Paulo? Eu diminuí uns 2, 3 para não ficar muito velho. Ah, então tá bom. Para não chegar meio século, né? Para não chegar a 50. 50. Como é que você vê tudo isso que aconteceu hoje? Quer dizer, de todas as reportagens, de todas as coberturas que você já fez, alguma coisa se compara com essa pandemia que a gente passou esse ano? Essa pandemia realmente nos assustou. Nos revelou um pouco de medo, de incertezas, desafios. Ela quando chegou, na verdade, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E ela não parou um país, ela não parou um continente, ela parou o planeta. Exato. O planeta ficou estacionado diante de um vírus que não era identificado. As pessoas não conseguiam identificar que vírus era aquele e, a partir dali, as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda quando, em paralelo, veio a política. Exato. Daí realmente a ciência começou a perder espaço, aonde nós teríamos respostas mais rápidas, respostas mais eficientes, mas daí a política se apropriou dessa situação toda e complicou mais ainda. O que deu de errado na política, e eu já vou um pouco mais além também, o que deu errado no jornalismo brasileiro, que acabou também pegando essa política e entregando um pacote para todo o Brasil? Como é que você avalia? Alexandre, usaram o vírus para interesses ideológicos. Usaram o vírus para interesses de negócio e usaram o vírus em detrimento da população. É isso que aconteceu. E parte do nosso jornalismo tem culpa nisso. Porque tu desconheceres o assunto é uma coisa, tu usares o assunto para manipular é outra completamente diferente. E o que aconteceu, e que isso a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa e muito aprofundada, o que aconteceu foi exatamente o uso, inclusive maldoso, inclusive mentiroso, de um vírus que estava atacando as pessoas, e nós hoje temos mortes. Nós hoje temos famílias que perderam entes queridos. Nós hoje ainda não temos o controle do vírus, ainda estamos noticiando mortes e há uma manipulação em paralelo, tentando ou amenizar ou complicar ainda mais a situação que está acontecendo. E a gente percebeu bem lá no início, né, março, abril, havia por parte do governo federal uma vontade já de instituir, por exemplo, um kit de medicamentos para poder fazer o tal do tratamento precoce, né, que é o que se falava antes para poder realmente diminuir as pessoas, as demandas, por exemplo, dos leitos de UTI. E, de repente, alguns ministros e também o STF começaram a agir
e vários políticos, vários governadores também dizendo que não, que isso daí não tem nenhuma questão científica e tal. Como é que você vê esse paralelo, né, entre a política e questão da ciência em relação ao medicamento para tratamento precoce? O medicamento tratamento precoce ele começou a ser bombardeado no momento em que o presidente Bolsonaro disse que estava tomando cloroquina, ou que a cloroquina ia solucionar o problema. A partir daí começou a ter o problema. A partir daí começou a ter a surgir embates, a surgir contradições, a surgir conflitos. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro resolveu dizer que a cloroquina ia fazer bem. A cloroquina não vai curar o vírus. Todo mundo sabe disso. Mas, de repente, ela é um meio de, pelo menos tentar se defender do vírus. A ivermectina não vai acabar com o vírus, mas pode ajudar, até psicologicamente. Mas não, daí começou um trabalho visando o quê? Visando derrubar o presidente Bolsonaro. Havia um interesse desse por parte do governador de São Paulo, João Dória, que abraçou a Sinovac e abraçou a vacina da China. Uhum. E daí ele começou a tentar vender essa vacina. Ele não passou a oferecer a vacina para defender a população. Ele passou a negociar a vacina. O STF tira do governo federal um meio de também participar do processo de proteção à população, passa para os municípios e para os estados. O que aconteceu, Alexandre? Corrupção. Corrupção. O Tribunal de Contas da União deixou bem claro na época, estão liberando muito dinheiro e não vai ter controle. Esse dinheiro vai ser desviado. A Polícia Federal começou a localizar dinheiro desviado em todo o Brasil. Até aqui teve problema. Aonde é que estão os 33 milhões? Isso é dinheiro do erário. Tem que ter interesse, sim, em recuperar. Eu não tenho culpa de nada. Não é uma questão de culpa. É uma questão que é o dinheiro do povo, do catarinense. Tem que buscar esse dinheiro. Localizar o dinheiro além da cueca. Exatamente. Por que tu ficou sério? Não, porque o assunto é sério, o assunto é sério, realmente é sério e causa indignação, causa raiva. Total, exato. Causa raiva isso, pela maneira como as pessoas lidaram com isso. Agora, se o presidente Bolsonaro toma cloroquina e você não quer tomar, tudo bem. Sim. O problema é dele que está tomando. Aliás, eu tive também a Covid-19 e eu tomei lá no mês de julho. O médico, aliás, que me explicou todos os detalhes da pandemia, do vírus, como é que ele funciona e tal, ele disse, olha... O seu médico apoiou o tratamento precoce? Doutor Antônio Cavalazzi. Porque tem vários médicos que não apoiam. Ele apoiou. E ele disse mais, hoje já toma 2 cloroquinas. Toma 2 hoje, porque o meu pulmão já estava com uma mancha, segundo a tomografia. E ele disse, não, toma 2. Aí eu tomei 2. Não tem problema nenhum, porque já um estudo dos Estados Unidos já dizia, com mais de 2.500 pessoas, inclusive que tinham também problemas cardíacos e não houve nenhum problema. Tem um estudo agora dos Estados Unidos sobre ivermectina. Exatamente. Que está sendo considerado um grande preventivo à Covid. Não vai curar, todo mundo sabe que não vai curar. Mas vai deixar o seu corpo mais... Vai aliviar. Agora, tem um detalhe aqui que a gente tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração que eu acho importante, Alexandre, que é o seguinte... O que vale mais? Uma vacina onde você tem que liberar 20 bilhões de reais para conseguir abastecer um plano de imunização ou kits de tratamento precoce que você, na verdade, não libera mais do que 1 bilhão? Que é baratíssimo. O interesse está nos 20 bilhões, né? Exato. Daí as farmacêuticas também. Por que não vão na África? Exato. Por que não levam na África a vacina? A gente não ouve falar na África. E você sabe que na África, segundo dados que eu recebi, até foi no decorrer dessa semana, eu fui pesquisar, tirando a África do Sul, são 54 países o continente africano.
Tirando a África do Sul, os demais países têm índice baixíssimo, baixíssimo de morte e de contaminação pela Covid. Por quê? Porque eles fazem tratamento parasitário, aqueles tratamento com cloroquina, com ivermectina. Então, eles já têm uma defesa natural. Isso não significa que não vá pegar o vírus, Claro. o coronavírus. Mas o jornalismo nem fala sobre isso, né? Não, porque o jornalismo a nacional. intenção, o que é? Exato. A intenção é bater no presidente da República, a intenção é desqualificar o atual governo. Se o governador, se o presidente, de repente, ele se manifesta de uma maneira que pode ser até considerada deselegante ou até um tanto agressiva, isso não significa que o governo federal não venha fazendo um trabalho para tentar resolver. Ele liberou dinheiro para todo mundo. Exato. Ele Aliás, liberou dinheiro, ele foi buscar também dar uma sustentação para os menos assistidos. sim, para as empresas pequenas também poderem Pô, sobreviver. teve o Pronamp até que foi assinado por um senador catarinense, Jorginho Melo, exato. que deu uma sustentação para micro e pequena empresa, que deu emprego. Claro que nós estamos com índice altíssimo de desemprego, 14 milhões, mas nós estamos numa pandemia. E nós estamos tentando recuperar. A gente tem que se unir nesse momento e não se dividir. E o que eles mais fizeram? Uma divisão. Hoje, se tu falar qualquer coisa, bolsominion, tu é bolsominion. Pô, Porque você está defendendo, né? não, Porque você é fã. tu está defendendo o bom senso, Exato. o correto. Se o presidente, mania de falar governador, se o presidente não quer tomar vacina, o problema é dele. Claro. Agora, você vai fazer uma opção. Eu lembro na época da influenza, eu comecei logo no início a tomar vacina. Eu senti algumas reações, eu tive algumas reações, porque eu sou muito propenso à gripe. Eu sou alérgico, eu tenho muita alergia, eu tenho alergia a ar-condicionado, eu perco a voz, então eu tenho alguns problemas que eu tenho que cuidar. E eu tomei a vacina desde o início, ela foi evoluindo. É o que vai acontecer com a Covid-19. Já tem variantes, já existem variantes atuais, sabe? Variantes que a Pfizer já está tentando encontrar um meio de modificar a vacina para poder atacar essas variantes. É natural, é uma vacina de gripe, mas uma gripe que veio e pegou todo mundo de surpresa. Pois é, de acordo com todos os comentários até que eu vejo você fazendo no ND Notícias, aqui do Grupo ND, na NDTV, né? Você sempre foi bastante duro com essas questões e tal. Você hoje vê, por exemplo, com uma certa decepção a atuação do jornalismo brasileiro? Olha, eu acho o seguinte, o jornalismo é uma atividade muito fácil de ser exercida. No momento que você trata com a verdade e trata com os fatos. Você tem que ouvir os dois lados. Claro, se você estiver fazendo uma reportagem, você tem que ouvir os dois lados. Agora, se você está dando uma opinião, é a sua convicção, que pode chocar com a convicção de quem está lhe assistindo. Agora, vamos para o debate em alto nível. Hoje nós temos a condição muito maior de interagir. A televisão do passado, ela já acabou. Aquela televisão em que você impunha o que você acreditava. Hoje não. Hoje eu estou comentando aqui no ND Notícias, quando eu saio, eu já vou no celular, já tem gente dando opinião. Agora, opinião, argumento, educação. Daí sim, daí você eleva o debate. Agora, o que acontece muito aqui é a baixeza, é o pequeno, é porque não tem argumento. Então, daí ofende, daí agride. Se eu gosto de comer picolé e você não gosta de comer picolé, então não me agrida porque eu gosto de picolé. É assim que está funcionando a coisa. Parece e que é o só de um lado que tá certo, jornalismo né? está estabelecendo uma relação dentro disso. E jornalismo é verdade, é fato.
É narrar a verdade e narrar os fatos. E dar a sua opinião dentro do que você está vivenciando. Claro. Paulo, dentro de tudo isso que a gente viu acontecendo, dá para a gente fazer agora uma avaliação positiva ainda desse ano ou não? Olha, claro, nós tivemos muitas incertezas, mas nós tivemos também muitas certezas, Alexandre. Vamos surfar nas certezas. Nós tivemos muitos avanços, muitos desafios e desafios que foram vencidos. Sabe, quando falam no novo, eu não me identifico muito com o novo. Sim. Novo normal, né? É isso que falam do novo normal. Eu me identifico muito mais com as pessoas que começaram a perceber determinadas vantagens na desvantagem. E tem coisas positivas, coisas ótimas, e que podem ser trabalhadas e dar uma continuidade. Eu não vejo como terra arrasada. Certo. Eu vejo, claro, que foram momentos tristes para muitas pessoas. De repente, a gente foi perdendo pessoas que a gente convivia, Claro. pessoas que a gente conhecia, pessoas que a gente admirava, e numa certa velocidade, sabe? E você pode ver que mudou agora, mudou agora a forma de informar, de informar a morte. A morte agora é não é morreu por Covid-19, não. Morreu por complicações Exato. do vírus. Porque a pessoa já tinha algum problema, o vírus ajudou a criar um problema maior ainda. Agora, antes era todo mundo morria de Covid, Sim. a gente desinformava e criava um certo sentimento de pânico. Sim, era medo, né? Sabe? E a gente aqui trabalhando, ou trabalhando em home office, a gente também estava correndo o mesmo risco. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Paulo, se você não fosse jornalista, esse jornalista tão engajado, você seria o quê, hein? Mas você vai me responder depois, daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui com o nosso Conexão ND. Estamos de volta aqui com o nosso Conexão ND, hoje um especial de Natal, né? 24 de dezembro, e a gente está aqui conversando sobre política, sobre economia e agora sobre a vida também de Paulo Alceu, nosso comentarista aqui do grupo ND, do jornal ND, também da NDTV. Paulo, agora há pouco eu te perguntei, né? Se você não fosse esse jornalista, como a gente vê, sempre engajado, sempre com a sua opinião na ponta da língua, o que você seria, hein? Seria outra coisa? Você errou de percurso na época? Como é que foi? Não, eu tentei, na verdade, eu não ia fazer jornalismo, eu tentei fazer medicina. Ah, é? Você seria médico? Eu fiz vestibular para medicina e na minha época tinha aquela história de múltipla escolha. Você poderia escolher 5 profissões e 5 faculdades, ou seja, e de repente você poderia passar numa. E eu fiz 3 vezes vestibular para medicina e nunca coloquei nenhuma outra. Porque eu queria ser médico pediatra. É mesmo? Eu já pediatra tinha ainda. até a especialidade, eu queria ser pediatra, eu sonhava com isso. Mas como é que você mudou de rumo, então? O que fez Porque no mudar? terceiro vestibular eu coloquei jornalismo. Ah, Eu lembro que eu coloquei jornalismo, arquitetura e mais uma lá, nem me lembro mais qual. Daí passei em jornalismo. olha só. E o meu pai, como era muito rígido, meu pai disse, olha, já que você vai estudar agora em Porto Alegre, você não vai ficar estudando só, você vai trabalhar e estudar. E ele era ligado também à rádio, à televisão, a jornal. E daí o meu pai me apresentou lá na TV Difusora de Porto Alegre, para um amigo dele, que acabou me dando um emprego e eu comecei como pau de luz.
Pau de luz. Pau de luz era o que segurava a luz para o cinegrafista filmar. É mesmo? Na minha época era filmar. Exato, era Daí filme eu ainda, né? segurava a luz e carregava o material para o cinegrafista. E à noite eu fazia faculdade em São Leopoldo. Pegava um ônibus e ia a São Leopoldo fazer a São minha Leopoldo. faculdade. E aí- Depois eu transferi para a PUC de Porto Alegre. Mas você começou a gostar do jornalismo e tinha já, por exemplo, algum ídolo também na televisão? Eu tinha um ídolo que era meu pai. Ah, Meu pai é jornalista. Na verdade, o meu pai é radialista. Sim. Mas o meu pai, claro, exercia a função de jornalismo e eu achava o trabalho do meu pai um trabalho fantástico. Mas eu focava mais no trabalho do meu avô, que era médico. entendi. Então eu queria ser médico pediatra. Ainda fazendo jornalismo, te dava aquela saudade assim, não, pô, deveria ter feito medicina? Me deu até a época em que eu saí de Porto Alegre e fui para o Rio de Janeiro a trabalhar na TV Globo. Certo. A partir do meu trabalho na TV Globo, que foi uma grande escola, eu sei que hoje tem reações muito fortes contra a TV Globo, e até com uma certa razão, lamentavelmente, mas a TV Globo foi uma grande escola. A TV Globo foram momentos muito importantes na minha vida profissional, onde eu aprendi muito e onde eu agradeço até para grandes profissionais com quem eu convivi, com quem eu participei e com quem eu tive junto fazendo trabalhos maravilhosos. Você lembra, por exemplo, de uma grande reportagem, uma grande cobertura que você fez pela TV Globo? A Guerra das Malvinas. Ah, a Guerra das Malvinas. A Claro. guerra, o ano de 82, de 1982, foi um ano muito marcante na minha profissão. Porque primeiro eu fui para a Argentina cobrir a Guerra das Malvinas. Nós chegamos no dia em que o general Galtieri, declarou a guerra à Inglaterra. Porque todo mundo acreditava que a Margaret Thatcher não ia reagir. Não ia reagir, mandou todos os mariners para cá e veio com tudo. E tinha uma disputa muito saudável, que era entrar no Jornal Nacional, que na época era... Então, aquela disputa para entrar no Jornal Nacional, eu entrava todos os dias com a Guerra das Malvinas, que era um assunto... Era um assunto que estava pipocando. Né? Não Assunto tinha que como. estava, exatamente. Só que daí me tiraram da Guerra das Malvinas. Mandaram para a Copa do Mundo, teve a Copa do Mundo de 82 na Espanha. Olha só. Me mandaram para a Copa do Mundo. Eu meio que reagi, eu não quero ir, porque me colocaram numa chave Chile e Argélia. Nossa. Eu cheguei, estou saindo daqui todo dia no Jornal Nacional, agora Chile e Argélia. Argélia. Nem vai entrar lá no fim do mundo. A Argélia me ganha da Alemanha de 2-1. Só dava eu entrevistando os argelinos. Então, Você nem tem uma imaginava. matéria, tendo a gente dentro do ônibus cantando com os argelinos. Isso em 82. Sim. Um repórter dançando e cantando dentro de um ônibus com os jogadores. Ou seja, não era uma coisa muito comum, Sim. muito normal, porque era tudo rígido. Claro. Hoje, claro, hoje está mais aberto. E depois da Copa do Mundo tiveram as eleições de 82, em que Leonel Brizola, onde eu tive o desprazer de anunciar o resultado das eleições exatamente no momento que o Brizola estava eleito. E a Globo insistindo que o Brizola tinha perdido. Então, eu não esqueço nunca o jornalista Luiz Carlos Barata entrevistando o Leonel Brizola. Eu chamei, eu disse, agora vamos até... Leonel Brizola, não, desculpe, entrevistando Miro Teixeira, que disputou contra o Leonel Brizola. E eu chamei, agora o repórter Barata está entrevistando. Daí o Miro Teixeira chega e diz, olha, eu queria agradecer os meus votos e bababá, e parabenizar o Leonel de Moura Brizola, que vitorioso nas eleições no Rio de Janeiro. Daí voltou para mim, em primeiro lugar, Moreira Franco. Segundo lugar, Sandra Cavalcante. Terceiro lugar, Lisânias Maciel. Quarto lugar, Leonel Brizola. Eu falei, que é isso? Como o cara está anunciando a vitória do... Daí deu a famosa história do Proconsult. Olha E daí só. o Brizola denunciou para a imprensa internacional, num hotel lá em Ipanema, e daí explodiu tudo. E o Jornal do Brasil segurou a vitória do Brizola.
Então, desde lá, tinha essa rixa entre o Brizola e o Roberto Marinho. Caramba, que Que depois acabou foi culminar. afetando o quê? Afetando o Rio de Janeiro. Né? Claro, e lá em 88, 89, ele teve aquela famosa a voz que deram para ele, para o Brizola, no Jornal Nacional, né? Isso. O próprio Cid Moreira teve que ler a nota ao vivo para todo o Brasil. O Brizola estava correto. Exatamente. Agora, assim, você se arrepende, não posso dizer que se arrepende, né? Mas você hoje ainda sente saudade daquele tempo em que se fazia um jornalismo mais, digamos, mais empírico, mais artesanal, digamos assim, ou hoje os tempos para se fazer o jornalismo é melhor? Pelo amor de Deus. Não, hoje a única coisa que me preocupa muito, que hoje há uma facilidade muito grande da informação chegar a você. Sim. Porque na minha época você buscava informação. Não, hoje todo mundo com celular. Hoje a informação chega a você. Então você tem que ter um cuidado de saber lidar com essa informação e, principalmente, Alexandre, respeitar quem está ali do outro lado. Uhum. Porque não pense que não sabe exatamente o que está acontecendo. Porque se a informação chega até o meu celular, chega ao celular de quem está nos assistindo, que também tem opinião, que também sabe exigir e sabe cobrar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Hoje o jornalismo está um jornalismo mais opinativo, mas a opinião tem que estar embasada no respeito e nos fatos. Sem dúvida. E na minha época, era uma loucura. Eu lembro que eu fui correspondente na Argentina, a gente gravava com filme, daí ia para o laboratório revelar o filme, daí a gente montava o filme, ficava montando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, daí botava ali, montava, colava o filme, colocava numa lata, ia até o aeroporto de Ezeiza, entregava para o comandante do avião, que na época era a Cruzeiro do Sul, que fazia o voo Rio de Janeiro, Buenos Aires, e uma pessoa ficava aqui no aeroporto para receber e levar para a televisão e botar no ar. Que logística, hein? Não, e outra coisa, e o texto você fazia em telex. Daí você ia até como é que era? A televisora Color. Olha só, para poder... Batia tudo no telex, pegava aquela fita toda perfurada, botava e mandava o texto para lá. Era uma loucura. Era uma loucura. E com chocolate no bolso, porque não dava tempo para almoçar, daí a gente comia chocolate. Caramba, era assim. Era. Vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido você agora? Você é bem novinho, né? Eu sou bem novinho, claro. Você poderia ser meu avô, praticamente. Nossa, eu exagerei. Né? Não, acho que não muito. Vamos fazer um bate-bola, então, um jogo rápido aqui. Olha, eu sou ruim de bate-bola. Não, mas vamos lá. Qual é a sua maior qualidade? Maior qualidade? Eu gostaria de você dizer qual é a minha melhor qualidade. Não vale. Agora eu apresentar Você tem várias qualidades, é óbvio, tal. A maior qualidade é ser sincero. Sincero, ótimo. Eu gosto da sua sinceridade. Quer ver na redação? Ele é um cara, aquela patada básica, assim, de... Mas é bom quando ele dá opinião sincero, certa. não agressivo. Não, sem dúvida. Mas eu sou sincero, eu digo o que eu sinto. Claro. Eu acho que a verdade aproxima as pessoas. Ótimo. Pior defeito seu, na sua opinião? Pior defeito meu? Aí, sabe que um defeito meu é eu planejar alguma coisa e depois desistir, e daí lamentar. Você procrastina? Meio procrastinador, deixa para lá. Não, deixa para lá, depois vou fazer mais tarde. Isso aí eu me cobro muito, porque eu faço todo um planejamento no final do... Agora, Sim. No final do ano eu vou fazer todo um planejamento. A semana que vem eu estou de folga, então eu vou preparar tudo para 2021, que é o ano da esperança, é o ano do acreditar. É assim que eu estou vendo. E daí, daqui a pouco, algumas coisas eu vou eliminando. Isso eu não gosto de mim, não. Entendi. Eu brigo comigo de vez em quando. O que você admira mais numa pessoa? Eu admiro a sinceridade. Eu não gosto de pessoas que manipulam.
Eu não gosto de pessoas que não... eu nem vou entrar O que em você detalhes. detesta numa pessoa seria manipulação. Eu gosto que as pessoas sejam sinceras com você, como você está sendo com elas. Porque daí aquilo que eu te falei, a verdade aproxima mais. Tu viu que eu estou falando bastante para tu não perguntar tanto. Agora é só palavra, hein? Olha só. Quem você demitiria no governo federal? Do governo federal? É. Ah! Quem? Ah, meu Deus. Mas tem Quem? um monte. Tem um monte. Tem um monte. Dá para citar um? Não, nós podemos entrar no STF. Ah, no STF. No STF a gente tiraria ali, digamos, uns 70% dos ministros. Quem você contrataria? Uma pessoa que contrataria para o governo federal, para ajudar? Ai, tem pessoas tão importantes, né? Vai que o tempo está acabando. Eu não ia desejar para essas pessoas que elas ingressassem no governo federal, porque, infelizmente, a maior contaminação ainda está lá dentro e não está conseguindo resolver isso. Quem fez a diferença neste ano? Sabe que eu acho que quem fez a grande diferença entre esse ano foi o brasileiro. Uhum. O brasileiro fez a diferença esse ano. Da maneira como ele se comportou, da maneira como ele reagiu, mesmo errando, da maneira como ele se posicionou. Eu acho que o povo brasileiro, ele deu uma demonstração de uma certa maturidade. E eu acho que isso vai ter uma influência muito grande daqui para o futuro. 2020 foi um ano difícil, mas importante. Claro. O que falta para o país melhorar? Seriedade, amor ao país, respeito à bandeira, ser brasileiro. Perfeito. Para a gente encerrar, faltam alguns segundos para o Natal agora. Qual é a grande mensagem que você dá para as pessoas, para os catarinenses, nesse ano de esperança que você está dizendo que vai precisar para o ano que vem? Foi exatamente o que eu falei agora há pouco. 2021 vai ser um ano de esperança, um ano de a gente se renovar, um ano de acreditar. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite no que você quer construir. E o passado já está no passado, já passou. Vamos olhar para frente. E um Feliz Natal de todo o coração. Vamos transbordar afetividade também. A gente está muito amargo, a gente está muito fechado, a gente está muito receoso e na defensiva. Vamos nos aproximar um pouco mais. É gostoso. Não dá para dar aquele abraço ainda, mas vamos ter a esperança de que logo, logo a gente consiga se abraçar. Maravilha. E trocar energia. Paulo Alceu, muito obrigado pela entrevista, obrigado mesmo. Estava torcendo que esse dia chegasse para a gente entrevistar. Ainda faltava muito mais assuntos, mas tudo bem, deixa para uma próxima. Obrigado mesmo, Feliz Natal para você, Feliz Natal a todos vocês também de casa. A gente volta, com certeza, ainda durante essa semana aqui com o nosso Conexão ND. Obrigado, Paulo, mais obrigado uma vez. Obrigado você, Feliz Natal, Alexandre. Obrigadão. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Beijo.